Deus, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, sem perca de tempo, irmãos, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. É uma responsabilidade grande, mas eu creio que o nosso Deus, Ele é maior do que todas as coisas, e estamos na dependência do nosso Deus. Quero agradecer ao nosso pastor, que nos incumbiu pela manhã nos ministrar a palavra de Deus, e eu quero meditar no texto que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 22, quem foi encontrando, irmãos, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, não a minha pessoa, mas a palavra de Deus, que é fiel, justa e verdadeira na minha e na tua vida. Evangelho do Senhor Jesus, escrito, o evangelista Mateus, capítulo 22, somente o versículo 8 para a nossa meditação. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Mateus 22, versículo 8. Então disse aos seus servos: as boldas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não era digno. Vamos ler de novo, irmãos, amém? Então disse ao seu servo: as boldas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não era digno. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, querido e Pai, neste momento, Senhor da glória, irmos aqui diante da Tua presença, pedindo, Senhor, a Tua graça, Senhor, a revelação da Tua palavra, porque eu creio, Senhor, que já está revelada, Senhor, através da Tua Sagradas Escrituras. Fala conosco nessa noite, que eu diminua e que o Teu Espírito Santo nessa noite nos use pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, glorificando ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mateus, irmãos, nesse capítulo 22, ele traz-nos a ênfase acerca de umas boldas, de uma festa, de um acontecimento que iria acontecer. Mas para que este acontecimento viesse a acontecer, esteve uma preparação. A Bíblia diz que, nesse capítulo 22, que existia um rei. Ele mandou mensageiros, aleluia, a fazer o convite a todas as pessoas daquele lugar. Mas a Bíblia diz que, ao mandar o mensageiro, ele volta com resposta não muito boa e agradável para aquele rei. Ele vai dizer que aquelas pessoas que estavam sendo convidadas para aquelas boldas, para se alegrar com aquela família e com aquele rei, eles não vinham para aquela bolda. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que aquele rei, ele mandou outro servo chamar, aleluia, aquelas outras pessoas, e ele chega com a mesma resposta, dizendo que aquelas pessoas não vinham. Mas o que eu acho interessante é que, além dele, aleluia, declarar que eles não vinham, ele deu a desculpa que muitos não vinham para celebrar as boldas com aquele, aleluia, com aquela família e com aquele rei. É aqui que eu quero começar a pregar sobre a minha e a tua vida, sobre aquilo que Deus tem sobre a minha e a tua vida. Aleluia, nós somos, aleluia, estes convidados que o Senhor Jesus, Ele convida, aleluia, para essa bolda. Essa noite Ele nos fez esse convite para estarmos nesta santa ceia, que Ele diz em sua palavra que é um memorial, é algo que Ele está preparando para mim e para você, é algo que Ele foi preparar para a igreja do Senhor Jesus. Mas quando nós deparamos com esse texto bíblico, aleluia, quando nós vamos ver, nós entristecemos por alguns instantes e imaginamos, porque o
texto que nós lemos, o versículo que nós lemos do capítulo 22, 8, ele vai dizer que, aleluia, as boldas estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos de estar naquele banquete. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu paro para pensar ao meu e ao teu coração. A igreja do Senhor, ela foi convidada, ela foi, aleluia, aleluia, preparada para estar no grande banquete, a qual o Senhor Jesus disse para o seu discípulo, que ele ia, aleluia, para o Pai, iria preparar lugar, aleluia, para que onde ele estivesse com ele também. E aqui fica o primeiro ensinamento para mim e para a tua vida, que a igreja do Senhor, que sou eu e você, nós temos que estar atento, porque a uma hora o Senhor vai nos chamar para esta bolda que ele mesmo foi preparar para mim e para a tua vida. Nós somos esse convidado que ele, aleluia, convidou. Nós somos esse convidado que ele pagou um alto preço para nós participarmos dessas boldas juntamente com ele na glória. Mas quando nós olhamos para esse texto, ele dá ênfase sobre Israel. Israel, aleluia, foi uma nação que ele pagou, aleluia, um preço grande, aleluia, uma nação que ele, aleluia, louvado seja Deus, ele comprou com alto preço, mas a Bíblia diz que eles não eram dignos dessas boldas, mas a igreja que está aqui nesta noite, aleluia, que foi comprada, lavada com o sangue do Cordeiro, ela é digna dessas boldas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É por isso que nós se alegramos a cada dia, minha irmã e meu irmão, porque luta vem, peleja vem contra a minha e a tua vida, mas nós entendemos que a igreja é aquela que vai participar das boldas dos cordeiros com o Senhor Jesus. Eles não eram dignos, os convidados eles não eram dignos. Aquele homem que chegou dizendo que, aleluia, ele estava dando desculpa para não estar naquelas boldas. Aí eu paro para pensar, minha amada irmã e meu amado irmão, nós também muitas das vezes, aleluia, estamos como esses convidados. Muitas das vezes o Senhor está nos chamando para algo, e muitas das vezes nós nos acovardamos, muitas das vezes pela nossa incapacidade mesmo, nós achamos que não temos força, nós não somos justos de estar ali. Mas deixa eu dizer para você, quando o Senhor Jesus ele te chamou, aleluia, ele sabia que eu e você não era digno, mas ele diz em sua palavra que nós somos comprados pelo um alto preço, e preço esse que ele mesmo pagou por mim e por você. Nós não era digno, mas ele nos tornou digno para a honra e glória do Senhor. Israel virou as costas. Israel foi um povo privilegiado do Senhor. Deus envia homens e mulheres ali para pregar, para anunciar o evangelho, para falar. E muitas das vezes, aleluia, eles queriam voltar atrás. Eles davam desculpa para as coisas do Senhor. E eu meditando nesse texto, eu me recordo e me lembro que, aleluia, Deus, ele tinha uma obra grande com um homem chamado Davi. E nós vemos, amados irmãos, que Davi, ele foi considerado segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele entendia, e por algum momento ele estava cansado da guerra e da batalha. Uma certa feita, aleluia, ele vem de uma peleja e ele resolve não ir mais para a guerra. Ou seja, Davi naquele grande momento, naquela hora, ele estava dando desculpa para não ir para aquela guerra. E por conta daquela desculpa que Davi estava dando para não ir para a guerra, para a batalha, sobreveio sobre a vida dele uma guerra espiritual sobre a vida dele. E aqui nós entendemos, irmãos, que muitas das vezes a gente não entendemos o processo que estamos passando. Muitas das vezes a gente não entende o que, aleluia, nós estamos enfrentando. Aí, aleluia, mas o Espírito Santo é aquele que vem e passa o bálsamo na minha e na tua vida e traz à tona aquilo que nós demos desculpa para o Senhor e não fizemos. E Davi foi esse que, se ele tivesse não dado desculpa, mas dizendo como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me ali, ele não teria passado o que ele passou. Mas, irmão César, o que foi que ele passou? A sua casa foi acometida de uma guerra espiritual. Minha irmã e meu irmão, deixa eu dizer para você, Deus lhe chamou porque ele sabe a tua capacidade. Quando tu não tem força, ele é a tua força. O salmista Davi, ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Mas para que nós venhamos entender esse salmo sobre a nossa vida, é preciso nós estarmos confiantes nele. É preciso nós estarmos confiantes nele. Eu estava no domingo pregando sobre fé lá na igreja. E falar que temos fé, irmãos, é fácil. Dizer que nós temos fé em nosso coração é fácil. Mas difícil é nós entendermos o processo da fé na nossa vida. Aleluia! O difícil é entender o mistério da fé ao meu e ao teu coração. Porque quando nós olhamos para Abraão, nós entendemos ele como pai da fé. Mas nós vamos entender o processo que chegou, aí levou a entender sobre a vida dele ser chamado pai da fé. Porque Deus, ele prometeu um filho a ele. E Deus cumpriu ou não cumpriu, irmã, a promessa? Cumpriu. Mas o que eu acho interessante é que o mesmo Deus que cumpriu a promessa foi o mesmo Deus que disse, provou Abraão pelaquela promessa que ele tinha prometido. Talvez tem pessoas aqui que dizem que Deus prometeu há tanto tempo salvar o esposo e o filho e não cumpriu. Deixa eu dizer para você, meu irmão, o tempo é de Deus na minha e na tua vida. Nada acontece pelo meu tempo e pelo teu tempo. Pelo nosso tempo a gente volta para a fila lá atrás. Mas o tempo de Deus é precioso e chega no momento certo e na hora certa na minha e na tua vida. Passa o tempo que passar, mas a promessa dele vai chegar na minha e na tua vida. Por que, irmão César, você diz isso? Porque até Deus cumprir a promessa na Abraão foi tempo, irmãos. Ao ponto da sua esposa não ter mais o vigor que ela tinha. Ao ponto dela, aleluia, achar graça da promessa. Aleluia, ao ponto dela não entender o mistério de Deus naquele momento. Mas tinha alguém que estava no caminho, tinha alguém que estava no momento certo e na hora certa. Aleluia, talvez você não esteja entendendo o que Deus quer dizer para a tua vida. Aleluia, o significado da nossa vitória, minha irmã, é nós nos colocarmos na posição e no tempo de Deus, porque no tempo dele acontece na minha e na tua vida. Esses convidados, eles não estavam, aleluia, não eram dignos de estar ali naquele banquete. Aqueles convidados estavam dando desculpa para não estar ali, aleluia, se alegrando com aquela família e com aquele rei. Mas a igreja do Senhor tem que entender que os convidados hoje somos nós. O convidado sou eu e sou você, que o Senhor está dizendo para mim e para você, aleluia, que nós somos esse novo Israel do Senhor que Ele mesmo comprou. E as bodas não é com o rei da terra, mas é com o rei dos reis e Senhor do Senhor. A igreja do Senhor Jesus é aquela que vai celebrar essas bodas com o Senhor. Aleluia. E nós temos, irmãos, que nos estar preparado e não dar desculpa por aquilo que Deus tem na minha e na tua vida. Você já parou para pensar, minha irmã, a gente como seres humanos, a gente temos, claro, os nossos momentos de fragilidade, cansaço e fadiga. Mas se Deus te chamou, minha irmã, para uma missão, vá em frente que Deus é contigo. Se Deus te chamou para algo, minha irmã, aleluia, que colocou a mão no arado, irmão, não olha para trás, porque, aleluia, porque Deus, Ele só chama aqueles que verdadeiramente têm alguma coisa para fazer para Ele. Deus, Ele não chama, irmão, desocupado. Você pode perceber que o nosso Senhor Jesus, quando Ele vai fazer a sua comitiva de discípulo, qual foi deles que Ele encontrou numa rede se balançando? Ninguém. Mas todo ele, aleluia, encontrou, falou do amor de Deus, fez a promessa a eles e eles deixaram tudo para trás e seguiram o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, porque eles entenderam que havia umas bodas preparadas para eles, aleluia. E assim é na minha e na tua vida, minha irmã. Talvez, aleluia, as pessoas botem no teu coração, na tua mente, louvado seja Deus, que tu não é digna ou digno de estar na presença do Senhor. Mas quem te torna digno
é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E essas boldas do Cordeiro é para mim, é para você, minha irmã. Talvez, aleluia, você passou o dia todinho, o inimigo, aleluia, alguém querendo roubar, aleluia, a presença, o teu desejo de estar nesse banquete aqui nessa noite, nessas boldas aqui nessa noite, mas em nome de Jesus, aleluia, nós temos que dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e foi Ele que nos trouxe, minha irmã. Só Deus sabe como é que você chegou aqui. Só Deus sabe, aleluia, o que você passou lá dentro do teu lar, no teu trabalho, para você chegar aqui hoje. Nós olhamos para o irmão, vendo ele bem arrumadinho, bem empacotadinhozinho, meu irmão, mas não sabe a luta que ele enfrenta. É por isso que nós temos que entender, meu irmão, aleluia, que processos de fé sobre a minha e a tua vida, ele é estreito, mas ele, quando ele vem, o Senhor passa o bálsamo na nossa vida e diz: é como aquele louvor, tem um sabor de vitória na minha e na tua vida, minha irmã. A provação do crente não é para matar, aleluia. A luta que nós passamos não é para nos parar, mas para nos fazer mais fortes diante de um Deus que nos dá força. Esses que estavam aqui, que não eram convidados, começaram a dar desculpa, porque eles não entendiam que quem estava convidando ele era aquele que fez a promessa a ele. Então entenda, minha irmã, nessa noite, que quem te convidou para essas boldas não foi o homem, mas sim o Senhor Jesus. E é Ele que vai nos dar recompensa. É Ele que vai, aleluia, te recompensar nessa luta e nessa peleja, porque Ele é fiel na minha e na tua vida. Amém? E aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém?